Gente, vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, focado no aspecto relacionado ao espectro autista. As estatísticas apontam que a incidência de suicídio em indivíduos autistas, ela gira em torno de 3 a 4 vezes mais do que indivíduos neurotípicos. Então, esse dado, por si só, ele é absolutamente relevante para nós pararmos e pensarmos sobre as necessidades da pessoa autista. Quando nós falamos disso, num primeiro momento vem à nossa mente todo um critério de condições que norteiam o espectro autista, como as sobrecargas sensoriais, as crises, e muitas pessoas acabam vinculando esse alto índice a essas características. E de uma certa forma, isso não está errado. Mas eu acho que o Setembro Amarelo ele precisa questionar e avaliar o porquê que essas características elas são tão potencializadas na pessoa autista, gerando um desdobramento de ideação e de tentativas de suicídio. Então nós precisamos olhar ao redor do indivíduo autista. O que acontece? Primeiramente, dentro de um contexto social, existe uma banalização sobre a informação da pessoa que recebe o diagnóstico do autismo, com questionamentos e afirmações como: poxa, nunca se diagnosticou tanto autismo como agora. Autismo virou moda. E o indivíduo autista, ele acaba passando, através dessas afirmações, por situações que outros indivíduos com outras patologias vivem e já viveram ao longo da história. Como a depressão é frescura, a ansiedade é falta de ter o que fazer, o bipolar ele precisa ter controle e assim por diante. Então, as características comportamentais e emocionais das pessoas que se afastam do senso comum, elas são pejorativamente desqualificadas, marginalizadas, e isso afeta, no caso do autismo, de maneira muito intensa a sua identidade, a sua forma de ser e a sua necessidade de conduzir a sua dinâmica funcional. O segundo aspecto, como desdobramento, é a não aceitação de características que apontam o indivíduo para o espectro autista, isso na infância, na adolescência e na idade adulta, e uma consequente anulação de uma probabilidade diagnóstica ou até mesmo anulação de um diagnóstico feito que esta criança, que esse adolescente ou que esse adulto pertence ao espectro autista. Quando eu falo isso, eu estou me referindo, sim, a um contexto familiar, como eu também estou me referindo ao contexto clínico, em que muitos indivíduos verbalizam e descrevem, e nós temos isso nas nossas redes sociais, posturas capacitistas de muitos profissionais, posturas de uma falta de conhecimento em torno do assunto e da dinâmica funcional do autismo, que negam e que desqualificam a narrativa, a demonstração de características com frases curtas, com consultas curtas e no final colocando, afinal de contas, para que você precisa desse diagnóstico agora na sua vida? Principalmente no diagnóstico tardio. Em paralelo a essa posição, nós vivemos hoje no Brasil e em alguns lugares do mundo uma falta de especialistas com o devido conhecimento para
conduzirem o processo de avaliação e, consequentemente, para oferecerem o tratamento ao indivíduo dentro da condição autista. Eu que trabalho eminentemente com avaliação e tratamento de diagnóstico tardio dentro do autismo e do TDAH, eu escuto muito dos meus avaliados e dos meus pacientes a falta do serviço especializado para essa faixa etária. Em muitos municípios, inclusive, e estados, você não encontra isso para crianças. E quando você tem isso para criança, esse serviço ele não aborda também o indivíduo adulto. Então, são indivíduos que vão peregrinando, que vão buscando, que passam de um especialista para o outro, de um tratamento para outro, e depois de muito tempo, por alguma razão muito positiva, eles acabam efetivamente tendo esse diagnóstico. O que acaba acontecendo com a pessoa que não tem essa oportunidade? Ela passa a não ter uma consciência da sua condição, não tendo consciência, ela passa a ter dificuldade de trabalhar com as suas características, e não conseguindo trabalhar com as suas características é aquele indivíduo que repetidamente vai passar por sobrecargas, que vai se desregular, que vai ter crises, que vai ter dificuldade para conduzir o seu processo acadêmico, escolar, profissional, afetivo e assim por diante. Tá? Isso vai gerar comorbidades como ansiedade, comorbidades como transtornos de humor, e sim, isso pode levar o indivíduo a ter uma ideação e uma tentativa de suicídio. Por que essa cultura, esse paradigma existe? Porque há um conceito de um autismo de autofuncionamento, que é um paradigma absolutamente equivocado dentro do nosso contexto social. Não existe autistas de autofuncionamento, existem autistas. Então, o autista, sendo de suporte 1, 2 ou 3, ele vai ter a hipersensibilidade sensorial, ele vai ter a sua dificuldade social, ele vai ter a necessidade de arranjo dentro do seu espaço de estudo, dentro do seu espaço de trabalho, ele vai ter uma dinâmica de interação e de vida afetiva diferente. E sim, se ele não tiver a oportunidade de trabalhar as suas características, de ajustar essas características de uma forma mais eficaz para que a sua qualidade de vida evolua, ele vai desregular, ele vai ter impacto e ele vai ter um prejuízo funcional que vai replicar para diferentes sistemas do seu contexto social e da sua vida. E tudo isso ele pode ser consolidado numa máxima que nós vivenciamos, que é uma negação do espectro autista. Tá? Então, muito se fala do autismo, existem hoje grupos, correntes de pessoas diagnosticadas, de familiares diagnosticados, de profissionais especializados que lutam pelo autista, que buscam a implementação de benefícios para esses autistas, que buscam o tratamento. Porém, socialmente falando, nós ainda encontramos uma resistência absurda dentro do espaço escolar, dentro do espaço profissional, dentro de diferentes sistemas em que esse indivíduo, assim como qualquer outro, participa, seja no seu lazer, seja numa determinada entidade. O indivíduo autista ainda é muito rechaçado. E quando eu falo de falta de centros especializados, quando eu falo de falta de profissionais, quando eu falo que o indivíduo com diagnóstico tardio não tem acesso, eu estou falando de uma negação social. Eu estou falando de um descaso que se promove sobre esse indivíduo autista. E esse descaso, ele carrega consigo, muitas vezes, um comportamento universalmente conhecido, que é o bullying, em que você vai agredir ativa ou passivamente esse indivíduo, tá, com palavras ou com reações físicas, pela não aceitação. E a mídia nos mostra isso. Então, são escolas que agridem um indivíduo autista,
é o descaso quando esse indivíduo ele precisa ter um acesso preferencial, quando ele tem a necessidade de algum recurso específico e estabelecimentos, pessoas comuns, não oportunizam isso a esse indivíduo. Tá? Especificamente, existe um dado que é em relação à mulher. Existe uma cobrança para a mulher autista adulta extremamente grande no sentido de ela responder às demandas sociais como se fosse uma mulher neurotípica. Então ela precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa ser simpática, ela precisa ser uma pessoa bem sociável, ela precisa se comportar bem, se vestir adequadamente. E isso é cobrado de uma mulher neurodivergente. Então, culturalmente, historicamente falando, a mulher, através dos séculos, passa por essa cobrança, em que ela precisa se submeter passivamente a uma imposição da sociedade, e isso se perpetua dentro do universo feminino neurodivergente. Então, quando nós falamos de Setembro Amarelo, nós precisamos fortemente lançar luz sobre o suicídio autista. E quando nós lançamos luz sobre o suicídio autista, nós precisamos colocar de lado as características, as condições desse indivíduo, e nós precisamos jogar essa luz sobre a postura que a sociedade e o Estado projeta sobre o indivíduo autista. Uma causa muito, mas muito significativa dos processos de suicídio são fundadas por imposições e por posturas inadequadas, agressivas, desqualificadoras e marginalizadoras sobre a pessoa na condição autista. É óbvio que, consequentemente, todo esse processo vai gerar uma sobrecarga recorrente e persistente. Essa sobrecarga ela vai provocar uma desregulação, e essa desregulação ela pode sim provocar alterações emocionais importantes que levem ao autismo. Então, a consequência dessa imposição social é um potencializador da condição autista, é do autista. Porém, o gatilho está dentro da postura social, está dentro de uma não aceitação. E isso eu venho falando em nome dos autistas, por ser um profissional especializadíssimo e que avalio e que trato o diagnóstico tardio, por ser autista, por ter 2 filhos autistas, e dentro da minha rotina, do meu dia a dia, viver esses 2 polos. O polo do clínico que atende, orienta e dá sustentação, do indivíduo que é autista e que é pai de autistas e que sofre com essa situação. O resultado disso que eu estou falando é o desamor, é a não aceitação, é a discriminação, é a marginalização. E isso não cabe mais num mundo como o nosso, no 3º milênio, que tem o desenvolvimento tecnológico que tem, que já alcançou a Lua, que já alcançou as regiões mais submersas do oceano, de um universo que se diz absolutamente inteligente e que adota uma postura emocionalmente absolutamente burra. E isso vai contra a grande base, o grande alicerce da formação do conhecimento ocidental, que para aqueles que desconhecem, o processo acadêmico de conhecimento universal é pautado no cristianismo. Então nós precisamos interromper a nossa hipocrisia, nós precisamos dar fim no nosso egoísmo,
E nós precisamos simplesmente exercer a maior e a principal religião que deveria pautar o ser humano nesse planeta, que é o respeito. O respeito não diz que eu preciso gostar. O respeito, ele dita que eu preciso aceitar. Que eu preciso dar a oportunidade de todos estarem em convivência, de todos externarem as suas características, as suas vontades e os seus desejos. E o grande desejo do autista é simplesmente ser autista. Isso não significa que o autista ele não quer evoluir, se desenvolver e crescer. Isso é inerente de qualquer ser humano. Mas o autista quer crescer e se desenvolver dentro da sua condição autista. Ele não quer ser neurotípico. Então nós precisamos refletir, porque a redução dessa estatística de suicídio no autismo está nas nossas mãos. Se cada um de nós fizer a sua parte, que é respeitar o ser humano, que é aceitar a sua condição, nós vamos sim promover positivamente uma redução de sobrecarga, uma redução de crises, um bem-estar maior e, principalmente, nós vamos oferecer e presentear o autista com uma sensação de pertencimento. Isso não cabe só ao governo, isso não cabe só ao Estado. Isso cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos começar a mudar essa cultura, tá? Tá mais do que na hora. Porque todos nós somos diferentes. Podemos não sermos todos autistas, porém todos nós somos diferentes. Muitos de nós temos outros diagnósticos, outros não têm diagnóstico nenhum, porém isso não tira de cada um de nós a diferença que nós temos uns dos outros. E essas diferenças não nos fazem sermos nem melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos equitativos, nós somos semelhantes. E nós precisamos respeitar isso. Vamos refletir. Um grande abraço.